Alô, alô, é já! Alô, queridos alunos! Alô, queridas alunas! Vamos dar início à nossa aula de Química, propriedades da matéria sorriso no coração. Vamos entender nesta aula de hoje apresentando algumas propriedades. Lembra vocês que no material em PDF que foi disponibilizado para vocês fazerem leitura e releitura, lá o elenco das propriedades da matéria é bem mais extenso do que as propriedades que eu trago nesta aula de hoje. Por isso, não se limitem a assistir apenas essa aula, leiam o material em PDF, que ele é mais completo, inclusive com atividades que devem ser respondidas no caderno. Passemos então para os primeiros conceitos antes de a gente começar a falar de algumas propriedades. Matéria. Bom, pessoal, tudo que existe no universo se apresenta ou como energia, a luz é um exemplo clássico disso, ou como matéria. Matéria vai ser compreendido como aquilo que tem massa, que popularmente o pessoal chama de peso, mas na ciência é massa. E além de ter massa, tem que ocupar um lugar no espaço. Trago aqui 3 figuras, onde a primeira, esse mar lindo e azul, eu quero mostrar que a água é matéria, mas a água pesa. A água ocupa o seu espaço. 70% do nosso planeta são oceanos. O outro exemplo é a madeira. Madeira é matéria. Ela ocupa lugar e ela tem massa. Por fim, o papel. O papel também é outro exemplo de matéria. Passemos agora para outro conceito. Conceito de corpo. Corpo é uma porção limitada da matéria. Aqui na figura é apresentado várias tábuas de madeira, que é um exemplo de corpo. O corpo, ele vai poder ser trabalhado, poder ser transformado em algo além de um punhado ou frações limitadas da matéria. Vejamos o próximo slide para compreender melhor. Aqui eu tenho o corpo do lado esquerdo e um objeto do lado direito. Observem que o objeto, uma mesa arredondada, ela tem como matéria-prima a madeira, que eu chamei anteriormente de corpo. Então o que a gente vai entender? A gente vai entender que os corpos que foram trabalhados e destinados para uma determinada finalidade, esses corpos vão ser denominados no estudo da física e da química, que é a aula de hoje, vão ser denominados de objetos. Viu? Deu para perceber? O objeto ele é o corpo trabalhado e que tem uma finalidade específica de usufruto, de ser usufruído. Passemos agora para o próximo slide. Vamos entender o conceito de substâncias. Elas compõem tudo o que existe, de forma que a grande maioria das coisas que existem no nosso mundo são formadas por 2 ou mais substâncias. É uma raridade você ter algo formado por apenas uma única substância. A matéria, ela na sua grande maioria das vezes, contém mais de uma substância. A título de ilustração trazemos aqui o exemplo do ar,
atmosférico do nosso planeta é composto pelo gás nitrogênio, 78%, é composto pelo gás oxigênio, 20%, composto pelo gás hidrogênio e outros gases. Outro exemplo que eu trago é o exemplo do solo. O solo ele é composto de várias substâncias, dentre elas podemos destacar o óxido de ferro, silicatos, a água e outras substâncias. A primeira propriedade da matéria que eu vou apresentar aqui é a propriedade da transparência. Por isso que eu coloquei duas janelas aqui, pessoal. Essa propriedade da transparência, pessoal, ela está relacionada com a passagem da luz através da matéria. Eu tenho aqui uma janela de vidro, ela é totalmente transparente, que permite a passagem da luz através do vidro. E não só permite a passagem da luz, ela possibilita que eu possa enxergar o que existe do outro lado da janela. Por outro lado, totalmente oposto à primeira janela, eu tenho uma janela de madeira. O inverso da transparência é a opacidade. Essa janela de madeira ela é opaca, a luz não consegue atravessar. A luz fica impedida de atravessar. E não somente isso, pessoal. Eu não consigo visualizar o que existe do outro lado da janela de madeira. Então, reforçando, quis mostrar com essas duas janelas a propriedade dos materiais, propriedade da transparência. Agora temos essa foto aí mostrando uma barra de metal sendo aquecida do seu lado direito por uma vela. O objetivo aqui é mostrar outra propriedade dos materiais, a propriedade da condutibilidade térmica. Poxa, professor, que nome, hein? Condutibilidade térmica. O que indica essa propriedade, professor? Ensina aí para nós. Ela vai indicar a capacidade de um material de conduzir calor. Veja vocês que, com o passar do tempo, apesar da chama da vela estar só posicionada na extremidade direita, com o passar do tempo toda a barra de metal vai estar aquecida de tal forma que fica até perigoso você botar o dedo do lado esquerdo. E não só isso, pessoal, veja vocês que tem dois parafusos que estão caídos ali, os dois parafusos na extremidade mais direita. Professor, por que eles caíram? Porque quando a barra começou a ser aquecida ao longo da sua extensão, houve uma dilatação e os parafusos caíram. O buraco onde eles estavam enroscados dilatou-se. Então, repetindo, a condutibilidade térmica é a capacidade do material tem de conduzir o calor. Exemplos clássicos e bons condutores térmicos são os metais. Por isso eles são utilizados para fabricar panelas. O oposto dos metais são a madeira e os plásticos. Eles são maus condutores térmicos. Por isso que você vê muito cabo de colher, cabo de churrascar, de espeto de churrasco, cabo de panelas feito de quê? De plástico ou de madeira. Passemos agora para mais uma propriedade dos materiais. Esta propriedade, será que dá para vocês arriscarem a que ela se refere? Tem aqui vários cabos de cobre. Eu estou querendo me referir à condutibilidade elétrica. Olha aí, outro nome comprido. Condutibilidade elétrica. O que ela indica? Ela indica a facilidade que um material tem em conduzir a eletricidade. Os metais são excelentes condutores de eletricidade. Além do que,
o que mais é, se classifica como o melhor de todos é o ouro. Aqui eu tenho esses cabos, a maioria deles é de cobre, mas o melhor dos melhores é o ouro entre os metais para a condutibilidade elétrica. O oposto dessa propriedade são os isolantes. Exemplos clássicos de isolantes elétricos eu tenho a madeira, a borracha, a porcelana, os plásticos. Não é à toa que as tomadas das residências, as tomadas que faz o revestimento onde a gente coloca a mão, ela é constituída de quê? De plástico. Perfeito? Então, o oposto da condutibilidade elétrica são os isolantes. Outra propriedade da matéria que a gente traz aqui, pessoal, é a permeabilidade. Permeabilidade. O que é isso, professor? Que propriedade é essa? Ela indica que o material pode ser ou permite a passagem de outro por ele que é permeável. Então, aquele material que permite que outro material o atravesse, ele é chamado de permeável. E o que impossibilita a passagem de outro material por ele é o chamado de impermeável. Eu tenho aqui um aquário constituído de vidro, a matéria-prima dele é o vidro, e o vidro ele é impermeável. É por isso que os aquários são feitos de vidro, a água não consegue atravessar o vidro. Por outro lado, eu tenho aqui um caixote de madeira. Se eu colocar água nesse caixote de madeira, a madeira vai encharcar, porque a madeira é permeável. A água consegue passar pela madeira. Passemos agora. Sim, chegamos ao final da nossa aula. Saudade de todos vocês. Sorriso no coração, não se esqueça. Em breve eu torço para que a gente retome as nossas aulas. Deixo com vocês a música que iniciou nossa aula, para que a gente possa apreciar e ouvir música. Nesses tempos de isolamento social, ouvir música é uma tremenda viagem. Tchau, pessoal! Beijo no coração para todos vocês.